Se nós pararmos para ponderar, de fato, as palavras proferidas à igreja de Laodiceia, dentro do dispensacionalismo que compreende o estado espiritual da igreja na terra, e a igreja de Laodiceia, não tem como não vermos a semelhança com a igreja dos últimos dias. A igreja de Laodiceia é conhecida pelo seu materialismo, quando ela diz assim: eu estou rica e abastada. Ela é conhecida também pela sua mornidão, ou seja, por sua indiferença com relação à orientação do Senhor. Ele está dizendo no versículo 18 do capítulo 3 do Apocalipse: aconselho que de mim compres ouro. Ou seja, há uma orientação, há um chamado para o arrependimento, quando diz no verso 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amam, portanto sê zeloso e arrepende-te. Nós vemos que a igreja que antecede essa última igreja mencionada aqui, dentre as 7 igrejas, que na realidade a carta ela foi endereçada às igrejas, no versículo 4 do capítulo 1, aos servos de Deus, no versículo 3 do capítulo 1, e João se identifica com a igreja, eu, João, irmão vosso e companheiro, no versículo 10 do capítulo 1, e depois são dadas orientações, feitas promessas e severas advertências, a não ser para Esmirna, que foi uma igreja que, mesmo sendo pobre financeiramente, suportou perseguições por amor a Cristo e a sua palavra. E também Filadélfia, que mesmo que ela não tivesse forças, ela não negou a palavra e nem o nome do Senhor. A essa igreja que, no estado espiritual, nós percebemos ser como a igreja dos avivamentos, das cruzadas evangelistas, que eu acredito que tenha ido até o ministério de Billy Graham e Jimmy Swaggart, a essa igreja é prometida. Essa igreja antecede a última igreja mencionada nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, e a igreja de Filadélfia, que antecede a igreja de Laodiceia, é prometida para essa igreja uma porta aberta que ninguém pode fechar, e que essa igreja seria guardada da hora da provação que viria sobre todos aqueles que não se submetem ao santo evangelho do Senhor. Dos versículos 8 a 11 do Apocalipse 3, quando se fala da igreja de Filadélfia, que seria guardada da hora da provação que viria sobre todo o planeta, para acometer sobre todos aqueles para experimentar os moradores da terra, ou seja, o último período da história do governo humano, que se nós fizermos ali, remontarmos até a estátua do sonho de Nabucodonosor, também faz menção da decadência, degradação da moral, da vida espiritual e da intelectualidade do ser humano, quando começa com ouro e termina com ferro misturado com barro. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 26, versos 20 e 21, o Senhor Deus diz para o seu povo entrar nos seus quartos e fechar as portas sobre si e esconder-se só por um momento até que a ira passasse, porque o Senhor iria sair do seu lugar para castigar os moradores da terra. Depois nós vemos no começo do capítulo 24 de Isaías, Deus punindo a tríade satânica. Nós vemos isso lá no capítulo 19 e 20 do Apocalipse, quando o Senhor virá com a sua igreja. Esconder-se no seu quarto, nós vemos que o Senhor faz menção ali em Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, quando fala da oração, quando o Senhor vai nos ensinar a orar, a oração modelo do Pai Nosso, ele mostra como nós devemos nos portar na oração, que é entrar no quarto e fechar as portas em sinal de comunhão e intimidade com o Senhor na verdadeira fé cristã, na prática da palavra de Deus. Depois disso nós vemos a igreja de Laodiceia sendo advertida, e aí nós vemos o último estágio espiritual da igreja na terra. Essa igreja é conhecida, como eu mencionei, pelo materialismo, uma igreja rica e abastada.
nós vemos que a igreja evangélica no Brasil, o que mais se fala e o que muitas pessoas têm desistido, e aí isso vai ser imputado aos falsos profetas, no capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Pedro, os versos 1 a 22, eles, movidos por avareza, fariam comércio das pessoas. 1 Timóteo capítulo 6, versos 3 a 10, a mente desses falsos profetas seriam privadas da verdade, porque eles supõem que a piedade, a palavra de Deus, é grande fonte de lucro. Mercadejam a palavra, como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 2, no verso 17. E Jesus fala para os intérpretes da lei que eles tomaram a chave da ciência, do conhecimento, da palavra de Deus. Eles mesmos não entram no reino de Deus e impedem aqueles que estavam querendo entrar. Quando o próprio Senhor Jesus diz isso em Lucas capítulo 11, verso 52. O estágio espiritual da igreja na terra seria exatamente dessa forma, uma indiferença com relação às escrituras. As pessoas não fazem mais dentro das igrejas, na sua grande maioria, eu não estou falando, não estou generalizando, mas o que iria caracterizar o último estágio espiritual da igreja na terra seria uma mornidão e uma indiferença e uma sensação de não haver falta de nada para essa igreja. Eles estão, como a Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 4, dias trabalhosos, arrogantes, atrevidos, mais amantes de si mesmos, desafeiçoados, mais amantes de si mesmos do que amigos de Deus, se sentindo cheios de si, ricos de si mesmos, como o apóstolo Paulo fala, andando na vaidade dos seus próprios pensamentos, sem Deus, sem a palavra de Deus. Tiraram a Bíblia dos púlpitos, né? Como Paulo fala em Efésios capítulo 4, versos 16 e 17. Então, o último estágio da igreja na terra é o que caracteriza aqui a igreja de Laodiceia. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Não se preocupam com as suas vestes, não se preocupam com não temem a sensualidade, a prostituição. Eles estão vivendo a vida como eles acham que deve ser vivida, porque na realidade, quando nós olhamos que aquele que está em Cristo é nova criatura, esse passa da morte para a vida, isso compreende a regeneração, a nova vida que está em Cristo, então nós vivemos agora em submissão ao Evangelho. O que produz esse novo nascimento e a pessoa ser levada por Deus ao arrependimento é a pregação da palavra de Deus. Com relação ao pecado de Adão e Eva, que corrompeu o gênero humano, e com relação à reconciliação de Deus com sua própria condenação e o chamado ao arrependimento, e isso nós só podemos ter acesso por meio da pregação da palavra, porque somente essa vai produzir fé no coração humano. Essa pregação já não existe mais na sua grande maioria dos locais de culto das igrejas evangélicas no Brasil. Portanto, não pode haver conversão. Então eles não fazem diferença entre o santo e o profano. Eles estão indo para as igrejas para viver as suas próprias vidas. Eles estão indo para as igrejas porque foi dito a eles que eles vão vencer financeiramente, que eles vão ter dinheiro. E quando nós olhamos para a igreja de fato de Cristo, nós vemos que eles não tinham, aquilo que eles tinham não consideravam como sendo seus. Mas eles distribuíam, né, vendiam tudo que tinha, depositavam aos pés dos apóstolos e então havia igualdade. Quando nós olhamos um tempo atrás, nós vemos a igreja dos moravianos, que tinha sua questão agrícola, eles trabalhavam de manhã até de noite e viviam para a glória de Deus. Dali saem os dois irmãos moravianos, que se venderam como escravos para evangelizar uma ilha de 3.000 escravos. Uma igreja que ora durante 120 anos, num relógio de oração, 24 horas por dia, ininterruptamente. Dali saem muitos missionários que tiveram até grande influência na conversão e na vida de John Wesley. Quando nós olhamos para a igreja dos últimos dias de Laodiceia, seria uma igreja morna, indiferente. Ela está assistindo um programa de entretenimento, ela está assistindo um programa que as pessoas ali, elas são declaradamente ímpias e se dizem ateus. E os crentes de hoje admiram essas pessoas e as têm até como exemplo. E a Bíblia manda nós seguirmos os exemplos que temos na palavra de Deus, nos heróis da fé, nos grandes homens e mulheres do passado e num passado nem tão distante assim. Essa igreja chega ao cúmulo
de dizer aqui no versículo 17, né? Jesus dizendo: pois dizes, estou rica e abastada e não preciso de coisa alguma. Nós olhamos no versículo 20 do capítulo 3, Jesus batendo a porta. Se nós fizermos uma ilustração, Jesus está fora desse local de culto. E dentro desse local de culto, as pessoas estão dizendo que não precisam de coisa alguma. Então elas estão... Tanto que Jesus diz: eu aconselho que você compre colírio a fim de que você veja. Porque somente a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e é o que vai fazer com que nós venhamos enxergar neste mundo tenebroso, calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz, sendo guiados pelo Evangelho, sabendo onde nós estamos pisando na questão espiritual. Esse pessoal não estava enxergando nada. A igreja dos últimos dias, ela está cega com relação à sua vida com Deus. Não faz diferença entre o santo e o profano. Não se preocupam com pregações verdadeiramente bíblicas. Como pode uma igreja onde lhe falta tudo, porque Cristo está do lado de fora, dizer que não tem falta de nada? Então, por isso que Jesus diz: eu aconselho que você compre de mim ouro, porque essa igreja não estava seguindo a Cristo. Quando o Senhor fala para o jovem rico: vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue, aí você vai ter tesouro no céu, significa que seguir a Cristo de fato é que nós somos ricos de fato para com Deus. E também Jesus diz: ouro refinado no fogo. Quando o ouro passa pelo fogo, isso representa as nossas obras diante de Deus, passando pelo teste, ou seja, o calor das perseguições. Essa igreja não é perseguida porque na realidade ela está parecida com o mundo. Jesus também fala das vestes espirituais. Você está nua. E quando nós olhamos lá em Apocalipse capítulo 19, verso 7 e 8, quando a igreja volta com o Senhor, ela está adornada. E o adorno da igreja é a santidade na casa de Deus. E quando nós olhamos a questão das vestes espirituais, são os atos de justiça dos santos. É andando nas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essas obras, que é seguida a conversão, depois que recebemos a graça de Deus mediante a fé, ela compreende na vocação e na eleição. Vocação é o convite ao lugar celestial e a eleição é a frutificação e a santificação de acordo com aquilo que a Bíblia vai dirigindo as nossas vidas. Então nós vemos que essa igreja de Laodiceia, ela é chamada ao arrependimento. O próprio povo de Deus é chamado ao arrependimento nos últimos dias. Pense bem, como pode uma igreja onde ela diz: eu não tenho falta de nada, eu estou rica e abastada, porque eles estão supondo que aquilo que está em Lucas capítulo 12, versos 15 a 20, aquele homem que juntou em celeiros, ele construiu, ele trabalhou e agora ele tinha dinheiro, ele disse: agora eu não tenho falta de nada, a minha alma pode descansar por longos dias. E veio uma voz do céu e disse: louco, hoje pedirão a tua alma, o que você tem preparado para quem será? E Jesus disse então que a vida da pessoa não consiste na abundância dos bens que ela possui, mas sim na sua vida para com Deus. Porque Jesus disse: o que adianta ao ser humano ganhar o mundo todo e perder a sua alma? A igreja dos últimos dias é caracterizada pelo abandono da palavra de Deus, onde eles se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusariam a dar ouvidos à verdade. O que compreende os capítulos 3 a 11 do Gênesis, Éden, dilúvio e Babel, é o que aconteceria num só período nos nossos dias, o ser humano no centro das atenções através de falsas pregações como palestras motivacionais. Jesus compara com os dias de Noé, em que uma margem pouquíssimas pessoas seriam salvas, uma porcentagem pequena, porque a sociedade pré-diluviana continha de 700 milhões a 2 bilhões de habitantes inteligentes, capazes e com seus recursos financeiros. Somente 8 pessoas foram salvas. Se nós olharmos o que Jesus fez, como Jesus fez essa comparação, poucas pessoas seriam salvas nos últimos dias na questão do arrebatamento. Porque é claro que o que compreende a igreja na sua plenitude, nós temos que contar com os mortos em Cristo, de verdadeiros cristãos do passado que morriam até pela fé e pelo nome de Jesus, iam para as estacas, morriam por amor de fato ao reino de Deus. Na realidade isso significa ser testemunha, como Jesus diz em João 1,8, sereis minhas testemunhas, mártires por amor a Deus e a sua palavra. Na realidade o ser humano está sendo acariciado, o ego
O egocentrismo está sendo a cada dia acariciado, porque esses falsos pastores sabem que se pregar de fato o evangelho, eles ficarão sem membros eles ficarão sem dízimos e ofertas, mas o verdadeiro pregador, o verdadeiro expoente da escritura, ele sabe que ele vai dar conta a Deus e não ao ser humano. Portanto, nós sabemos que as leis estão sendo criadas para suprimir aqueles que de fato estão pregando o Santo Evangelho. Então nós estamos vivendo os últimos dias, o chamado para essa igreja é de arrependimento. Nós devemos nos arrepender, sermos zelosos com relação às Escrituras e nos arrependermos e nos voltarmos de fato para o Santo Evangelho. Deus abençoe.